bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Somos o canal Conexão Espírita. Para quem não nos conhece, eu me chamo Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui mais uma quarta-feira, sem falhar, às 9 horas da manhã, gravando mais um Evangelho no Lar, mediante ao livro Evangelho segundo Espiritismo, para podermos estudarmos, nos aprimorarmos na nossa reforma íntima, na nossa evolução espiritual. E vou pedir um favor a vocês: se inscrevam no canal, deixem o like é importante para o YouTube entender que está sendo conteúdo relevante e possa distribuir para mais pessoas. Ele vai olhar lá e falar: nossa, que está sendo legal aquele negócio lá, vou mandar para mais pessoas. E aí distribuir para mais pessoas. Compartilhe esse vídeo, também é importante. Talvez você vai estar ajudando alguém que precisa ouvir um trecho do Evangelho, uma palavra de consolo, tá bom? E o sininho também é legal, porque tudo que a gente postar no canal, você vai ser notificado de antemão e vai poder assistir a todos os nossos vídeos, os nossos cortes e etc, tá? E eu acho que de YouTube eu falei. Falou. Agora, o negócio do Espírito. Me orienta. Bom, durante a prática do Evangelho, antes de começar, você deixa separado um recipiente com água, não precisa ser necessariamente uma jarra, mas qualquer recipiente, para que durante o Evangelho a espiritualidade possa fluidificar essa água e você utilizá-la na sua residência ao longo da sua semana da melhor maneira possível, para poder te ajudar aí a superar as dificuldades. Se na sua residência tiver alguém com um problema necessitando de uma atençãozinha especial, deixa um recipiente separado especialmente para essa pessoa, para esse problema, para a espiritualidade colocar ali tudo, o que aquela situação necessite para poder melhorar. Lembrando que não basta só beber a água, é importante que você se mantenha em oração e que você tenha fé. Porque através da fé ela move montanhas, nós conseguimos mover montanhas, tá certo? E se você quer mandar orações e vibrações positivas para algum ente querido, se esse ente estiver encarnado, você pode deixar anotado o nome dele em um pedacinho de papel ou aí nos comentários, como você achar melhor. Você deixa o nome dele e o endereço dessa pessoa, tá certo? Se ela estiver hospitalizada, aí você deixa no local do endereço da residência, o endereço, o nome do hospital. Se o seu ente querido já for desencarnado, aí você deixa o nome dele e a data do desencarne, que a espiritualidade vai estar levando todas as orações e as vibrações que você emanar para esse seu ente querido. Ok? É isso? Foi? Foi. Algum adendo? Não. Então é isso. Então, sem mais delongas, vamos pro Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, acalmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda a espiritualidade amiga que se encontra prepare o ambiente, para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente em nossa casa, reunidos para estudar Sua Palavra e pedir: Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, que possa nos dar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se tiver aqui, ou aí, algum irmãozinho que esteja perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para darmos início ao Evangelho no Lar, como de costume, vamos ler
uma breve mensagem aqui do livrinho Sinal Verde. Vamos ver o que ele traz para nós hoje. Vamos lá. Caiu no recinto doméstico. Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar do desequilíbrio e perturbação. Aprenda a servir-se tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabora na solução do problema que surja, sem alterar-se na queixa. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Converse edificando a harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos e em pequeninas demonstrações de renúncia ao ponto de vista. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o caminho daqueles que lhe compartilham a existência. Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura, seja a quem seja. Se você tem pressa de sair, atenda o seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. A leitura do Evangelho de hoje ela está no capítulo 5 e nós vamos ler o item 28. É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado não tem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, apressando o seu fim? Quem, no entanto, vos daria o direito de prejulgar os planos de Deus? Não pode o Senhor conduzir um homem à margem do abismo para retirá-lo de lá, a fim de fazê-lo voltar-se sobre si mesmo e de conduzi-lo a outros pensamentos? Ainda que se pense que haja chegado o momento final para um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que esta hora tenha chegado. A ciência nunca se enganou nessas previsões. Sei muito bem que há casos que se podem considerar, com razão, como desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também incontáveis exemplos de que no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra sua lucidez por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais os pensamentos que seu espírito pôde fazer nos momentos finais da sua agonia e quantos tormentos pôde lhe poupar um minuto, um momento de arrependimento. Os materialistas, que apenas vê o corpo e não se dá conta da alma, não pode compreender estas coisas, mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Suavizai os últimos sofrimentos, tanto quanto vos seja possível fazê-lo. Mas guardai-vos de encurtar a vida, que seja apenas por um minuto, pois esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Também vai ser um tema polêmico, passivo de inúmeras interpretações, mas como eu já falei no outro vídeo, não estamos aqui para alimentar o seu ego e para falar aquilo que realmente você quer ouvir. Na verdade, a gente está aqui para falar aquilo que você não quer ouvir, né? Então preste atenção. Resumindo o tema,
é a eutanásia. No nosso país, a eutanásia é proibida, é crime, tá? Tem outros países aí, Noruega, Bélgica e alguns outros que ela é liberada, né? Tanto para a pessoa que queira, ou se a pessoa não tiver em condições de opinar, se a família achar pertinente, ela consegue, mediante justiça, né? Acaba sendo uma coisa meio que indolor pro físico, né? Pra matéria, porque pro espírito vai trazer muitos problemas. Apesar de ser crime, vamos ver pelas questões espirituais, pela questão do espiritismo. O espiritismo condena, em hipótese alguma, de se praticar a eutanásia. Tanto contra você, que acaba sendo suicídio, você mesmo, não estou bem, estou numa cama, quero... Não, é um suicídio. E tanto quanto para algum familiar seu que está passando por um sofrimento aí absurdo, e você, na sua vontade, você acha que deve cessar a vida dele. Eu vou te perguntar a você: quem é você na fila do pão? Ou quem sou eu, quem somos nós na fila do pão, para decidir quem tem que viver, quem tem que morrer? Deus, na sua imensa sabedoria, nos colocou aqui por algum motivo. E nós, junto da espiritualidade, antes de reencarnarmos, também foi tudo organizado e programado para aquele momento, para aquele espaço de tempo, aqui. E a gente acha que a gente é maior que um Deus e podemos resolver o quanto uma pessoa tem que viver ou quanto uma pessoa tem que morrer. Né? Um exemplo, uma pessoa que foi acordado na espiritualidade e permanecer aqui encarnado por 80 anos. Quando está com 78 anos, ela está com uma doença muito grave e a família decide, então, cessar a vida dela. Esse tempo que falta aí, que foi acordado, mas vai trazer um problema para essa pessoa. E talvez esse tempinho aí, por uma pessoa que vai ao longo da vida toda, foi orgulhosa, não se atentou à família, sempre aos bens materiais em primeiro lugar, nunca procurou uma religião, nunca procurou Deus, nunca procurou Jesus. Talvez nesse tempinho que faltava, ela ia acordar para a vida. Ela ia começar a repensar a vida, o que ia ser de grande valida para o momento do desencarne. E aí a gente ali cessa. Quer ver? Eu vou dar um exemplo, uma história. Chico Xavier, um dia ele foi visitar uma família. Era uma família humilde, tudo, e lá tinha uma senhora, só a senhora, e o filho dela, o filho acamado numa cama, sem os braços, sem as pernas e sem poder falar, né? Ficou lá por um tempo. Ao sair de lá, uma pessoa que estava acompanhando o Chico falou: Chico, mas uma família tão humilde, pessoa passando por tanta necessidade, será que não era conveniente ali a espiritualidade, né, cessar o sofrimento daquela pessoa? Chico ficou quieto por algum minuto. Em seguida falou para a pessoa, falou assim, nesse tempo que ele ficou quieto, né, Emmanuel veio explicar o motivo. Então ele falou, Emmanuel falou que essa pessoa que está aí na cama, ela era um suicida. Toda encarnação ela se suicidava. Já se jogou de uma ponte, por isso que foi retirada as pernas dela nessa próxima. Já se matou com faca, por isso que as mãos. Então ela é especialista em suicidar. E toda encarnação ela falhava. Então Deus, na sua misericórdia, permitiu que ela viesse naquelas condições para poder concluir seu projeto reencarnatório e aliviar um pouco seus débitos. E aí nós aqui, na nossa insignificância, achamos que
conseguimos raciocinar e achar quem é que precisa viver, quem é que precisa morrer. Então é de se pensar. Né? Não tem aqueles casos que a pessoa está no hospital nas últimas, o médico fala nas últimas, aí naquele dia a pessoa fica boa. No hospital mesmo. A gente viu várias histórias. Ela tá mal, aí no dia ela fica boa. Parece que teve uma injeção de ânimo. E no dia seguinte ela morre. Esse dia aí, esse momento que ela tem injeção de ânimo, é o que ela precisava para falar com os filhos, se desculpar com alguém, ter remorso pelo que ela fez. E aí isso aí vai ser ótimo para a hora que ela chegar no plano espiritual e até para uma reencarnação. O que me diz? Não, é que a gente tem a mania de achar que a gente sabe tudo. Que a gente pode decidir coisas que estão além do nosso alcance. E um desses casos é quando o doente está lá em estágio terminal. E a gente começa a se questionar. Mas será que se a gente não fizer assim, não é melhor para ele? A gente tem essa maneira, a gente é muito ligado à carne ainda, ao lado material, a esse plano. E a gente acha que encerrando a vida ali daquela pessoa que está já no seu leito, no seu estágio final ali de vida, a gente acha que a gente vai estar poupando o sofrimento. E é como o Renato já comentou, às vezes nós vamos estar provocando um dano enorme para esse espírito ou para o nosso próprio espírito, caso nós sejamos a pessoa que decida por acabar ali, terminar a sua vida ali. Né? Por quê? Porque a gente é ligado a um perispírito. E quando a gente encerra o nosso ciclo antes do tempo, há um choque muito grande para esse perispírito, para o nosso espírito. É um desligamento abrupto que ocorre. E isso causa uma série de transtornos para esse espírito que está desencarnando. Porque não era o momento daquele desligamento. Todo o processo que às vezes a gente passa no hospital serve para quê? Para que a gente vá aos poucos se desligando dessa veste carnal. Para que isso não ocorra de forma tão repentina. Tem toda uma preparação para esse espírito ir se desligando do seu corpo carnal. E a gente, na nossa, às vezes, ignorância, a gente quer acelerar esse processo. E como a gente já comentou, tudo é um processo, é uma longa caminhada. Às vezes, aquela situação em que a pessoa se encontra foi-se necessária para que ela pudesse refletir sobre os seus atos. Às vezes, aquela situação já foi acordada no plano espiritual para que ela venha, passe por tudo aquilo e resgate algo que ela necessite. Então, a gente não deve acelerar as coisas. A gente não deve querer burlar o sistema. Dê tempo ao tempo. Vamos ser mais pacientes. Às vezes, a gente acha que vai estar praticando um ato de caridade, tirando o outro do sofrimento. Mas, às vezes, ele necessita passar por aquilo, para que ele possa evoluir espiritualmente. Às vezes, é o tempo que ele necessita aqui na Terra, nesse plano material, para que ele não vá antes do tempo e depois tenha que voltar para cumprir o restinho que ficou ali faltando. Que é como o Renato comentou, às vezes tem um tempo aqui de vida de 80 anos e a gente encurta esse tempo e aí ele tem que voltar para cumprir o restante que faltava para completar os 80 anos que ele permaneceria aqui. Então muitas vezes a gente acha que está ajudando, mas às vezes a gente pode estar atrapalhando o progresso do outro, o nosso próprio progresso, porque como em outros países é liberado essa prática, às vezes a pessoa se encontra numa situação em que ela não está confortável,
que ela não está bem, que ela não aceita, e ela pode pedir para que seja feito ali o encerramento da sua vida. E vira um suicídio assistido. Né? Vira um suicídio assistido. A pessoa vai estar atentando contra a própria vida. Ela vai estar decidindo o momento em que ela deve partir. E, na verdade, quem decide o momento em que nós vamos partir é Deus. Não é nós. Às vezes a gente acha que sabe o que é melhor para nós, mas na verdade a gente não sabe. Se a gente soubesse o que era melhor para nós, não estaríamos aqui. E a gente não faria de novo. E nem ia fazer tanta porrada como nós faz. E não ia fazer tantas coisas erradas. Então, a gente tem que parar de pensar que a gente sabe tudo, que a gente pode decidir tudo e que a gente sabe o que é melhor. Porque a gente não sabe de nada ainda. A gente sabe muito pouco. A gente está no começo da nossa caminhada. A gente ainda tem muito o que melhorar. E será que você tem alguém aí que está passando por esse problema grave? Você vê numa cama de hospital e você olha ali que não tem uma solução e você pensa, será que você está pensando mesmo na pessoa ou você está pensando em você, no sofrimento que você está tendo com essa pessoa, nos gastos que a gente sabe? Uma pessoa acamada no hospital é caro, ou uma pessoa uma camada numa cama aí sem poder se levantar, os cuidados médicos é caro. Para o governo é caro se for público. Eu trabalho com segurança pública. Eu já levei pessoa que estava em parada cardíaca para o hospital, tinha 61 anos. E eu cheguei lá, o médico falou, se tivesse 65 eles não socorreriam. Não teriam todo o trabalho que teriam porque até então a 65 já tá bom, já viveu bastante. E aí? Então pensa, será que você está querendo livrar o sofrimento da pessoa ou está querendo livrar o seu sofrimento quando você pensa nisso aí? Avalie. Não estou julgando. Né? Não posso falar, nunca passei por isso. Deve ser difícil. Deve ser complicado. Questões financeiras, questões emotivas. Mas a gente tem que pensar em tudo isso que a gente falou. Né? Tem uma outra também. Tem uma outra vertente também em relação a esse tema aqui. Quando a gente tenta de todas as formas prender a pessoa que está com o pezinho lá, vamos dizer assim, né, que está com o pé na cova, e a gente não liberta. Tem uma outra história de Chico também. É bom que Chico tem um monte de história que dá para pegar tudo de exemplo. Chico foi visitar uma família amiga, que na verdade estava no hospital, né? E era uma moça que era muito amiga da família. Chegando lá, ele já viu que estava toda a espiritualidade lá e ela já estava quase no final do processo de desencarne, ligada, um termo bem chulo, por um fio, né? E a espiritualidade falou para ele o que aconteceu. Aí ele pegou, quando saiu de lá, chamou o pessoal da família, que era mais íntimo dele, e falou, vocês estão prendendo o espírito aqui, já deu. E numa entrevista que fizeram pro Chico, perguntaram se os aparelhos daqui desse plano conseguiriam prender o espírito. Consegue. Isso, se eu não me engano, chama diatanásia. Diatanásia, quando você tenta, por questões, por equipamentos, medicamentos, prorrogar o máximo da vida, sendo que a pessoa não tem mais. Então, você coloca a pessoa no respirador, você coloca tudo. É errado? Não é, mas o espírito já deu o prazo dele. Aí se pergunta, como eu vou saber isso? Não sei, eu também não sei. Aí é tudo questão de avaliar o momento. E hoje também tem a ortotanásia, que, ao meu ver, seria a melhor coisa. Que acho que para o espiritismo, eu li bastante, para o espiritismo também é o melhor meio do processo ocorrer. O que é a ortotanásia? Quando você tem aquela pessoa que está nos finalmente, né? E você não tenta prorrogar a vida com equipamento, com medicação. Você deixa fluir sozinho. É claro, se a pessoa estiver sofrendo, com dor, vamos amenizar. Mas, nesses casos, a pessoa volta para casa, se ela está em condições, sabendo que logo ela vai desencarnar, mas ela volta para casa, o tratamento é em casa. Não tenta fazer inúmeras coisas, peripécias,
para tentar segurar aquele espírito que já deu o prazo dele aqui. Então acho que, ao meu ver e ao ver do que eu estudei perante esse tema, a ortotanásia é o caminho melhor, é deixar fluir. Você deu o prazo aqui, deu por hoje. Agora vou lá para o plano espiritual, tá? Tenta entender, tudo que passamos aqui tem um porquê, tudo. Se sofremos, se ficamos bem, se temos que ficar numa cama de hospital, tudo tem um porquê. E nós aqui não vamos saber. Quando chegar lá, vamos. Mas aqui não. É que a gente ainda tem uma visão muito limitada de ficar preso a coisas desse plano. Então a gente acha que a pessoa morreu, acabou ali. Na verdade, às vezes, aquele sofrimento, aquela doença pelo qual ela passou, como o Renato já comentou, tudo tem um porquê, às vezes vai servir para que, quando ela desencarnar e continuar a sua evolução no plano espiritual, ela leve uma bagagem de reflexão, uma bagagem de conhecimento, uma bagagem de reforma íntima para o plano espiritual e para que ela consiga constantemente, já no outro plano, continuar os seus estudos, continuar, aumentar esse seu conhecimento para que numa próxima encarnação esses débitos que ela tinha já estejam quitados, para que esses setores da vida dela, ela já tenha melhorado, e aí volte para que ela melhore em outros aspectos, em outros setores. Então, todo sofrimento, toda doença que a gente passa nesse plano tem um porquê. Ou para que a gente possa refletir sobre atitudes que a gente teve nessa vida. Pode ser que seja resgate de vidas passadas, expiações, algo que eu tenha provocado contra o meu corpo e que agora eu vim para poder resgatar. Então tudo tem um porquê, tudo serve para um crescimento do seu ser, do seu espírito. E provas também, né? Tanto prova para aquele que está passando, para quem está sofrendo junto. Às vezes você que está aí acompanhando, vamos dizer, um familiar seu que está sofrendo no hospital, você também tem que passar por aquilo. É a prova que você precisa. Você foi acordado. Então, igual tudo tem um porquê. Tente administrar a situação da melhor forma, tirando o melhor daquilo. Que tudo vai ser para sua evolução. Tudo vai ser para sua reforma íntima. Então, resumindo o tema de hoje, não temos que brincar de ser Deus. Deus sabe o que é melhor para cada um. Se estamos passando por aquilo, tem um porquê. Não temos que ir contra Deus, em contra situações. Temos que procurar artifícios, procurar caminhos de passar por aquele momento da melhor forma. Mas ir contra Deus, se revoltar contra Deus, é o pior caminho. Aí às vezes você pode se perguntar, mas eu só vou aprender alguma coisa no sofrimento? Na maioria das vezes sim. No amor também, mas é difícil. Quando tá tudo bem, você para deixa eu ver, tá tudo bem? O que eu tô fazendo de errado? Você não para. Quando tá tudo bem, tá tudo bem. Mas são nos momentos de provas, de expiações, de tristeza, de sofrimento que a gente para pensar. Que a gente para refletir sobre os nossos atos, sobre o porquê daquela situação. São nesses momentos que você para pensar nas coisas boas que você tem na sua vida. E quando a gente sai dessa situação, é que a gente começa a olhar para trás e ver que, na verdade, a gente não tinha problema nenhum. A
A gente passou a ter um problema quando começamos a enfrentar aquela situação de dificuldade, aquele problema que mobilizou que toda a família, que mobilizou você. Aí você viu que todos aqueles outros probleminhas não era nada. E que na verdade a gente reclama de barriga cheia. Muitas vezes a gente reclama sem motivo. A gente reclama se tá chovendo, a gente reclama se tá muito calor, aí esfria, a gente reclama porque tá muito frio. A gente gosta de criar probleminhas onde não tem, de fazer uma tempestade num copo d'água. E aí essas situações mais sérias, elas aparecem no nosso caminho pra gente perceber que muitas vezes a gente reclama sem motivo nenhum, sem razão. E aí depois dessas situações a gente passa a agradecer muito mais do que antes. Então são nas situações de sofrimento que na maioria das vezes a gente consegue perceber onde a gente está errando, a gente consegue ser mais grato por aquilo que a gente tem e passar a reclamar menos. Eu já disse aqui, o barco nunca afunda pela quantidade de água que tem fora. É sempre pela quantidade de água que tem dentro dele. O problema é que somos nós que enche o barco de água até afundar. De vez em a gente tira a água, não, a gente faz ao contrário, a gente pega a água de fora e joga dentro. Então, avalie. Tudo é aprendizado. E é para isso que estamos aqui. O planeta Terra é uma escola. Estamos inseridos numa escola. O que você faz na escola? Estuda, aprende e evolui. Para quê? Para passar de ano. E o que é o passar de ano aqui? Ir para uma outra encarnação mais evoluído, sem ter estacionado nessa. Então, tire proveito de todos os seus problemas. E para de causar problema, infeliz. Que nós somos especialistas nisso. Para de querer decidir as coisas por Deus. Você não é Deus. Ixi. Tá longe de ser Deus. Tá? Nem nós, viu? Não, nem nós. Pelo amor de Deus. Pelo amor de longe, Deus. muito longe. nem vamos chegar lá. Demora. Não, um dia tem que chegar. Porque a meta de todos é o dia chegar, né? Jesus, né? Mas isso aí vai. Nossa, tem muito caminho, né? Vamos ver o que o Espírito Roberto mandou a mensagem. Vamos ver o que ele tem para nos falar. Ou chamar atenção, ou para... Vamos lá. Mensagem do Espírito Roberto. No universo, tudo tem um porquê. Tudo tem a sua hora, inclusive a morte. Os desígnios de Deus são inexplicáveis à mente humana. Por isso, não se tem como decidir a respeito dos problemas relacionados às necessidades do espírito. Por isso, quando se manipula a abreviação da morte, é uma afronta às leis divinas, ferindo o propósito da existência. Alguns irão alegar que isso se trata de um ato de piedade, por estar abreviando o sofrimento daquele ser, mesmo porque todos os sofrimentos são mecanismos de resgates para se galgar uma evolução espiritual. Saibam que tais pensamentos demonstram uma predominância nos conceitos materialistas, ignorando as realidades espirituais. Mensagem do Espírito Roberto. É isso. Sim. Então vamos para prece de encerramento. E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, os melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que abençoe a cada um de nós, que ilumine
o caminho por onde há de irmos e abençoe a todos aqueles com que há de convivermos. E que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade, física, financeira ou emocional. E peço a toda espiritualidade amiga que aqui se encontra aí na casa de cada um de vocês, que fluidifique a nossa água e a água de cada um de vocês aí, para que possamos usar da melhor forma em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma coisa que eu falei agora, livre-arbítrio. Aí você vai me perguntar, como fica o livre-arbítrio nessa situação? Quando o livre-arbítrio ele interfere nos desígnios de Deus, não existe. Então não vem com essa historinha de livre-arbítrio não, querer fazer tudo o que você quer, tá? Agora, uma coisa que você deve fazer é se inscrever no canal, até nos ajudar o canal a crescer, para que o nosso evangelho, o nosso estudo possa ser dissipado para mais pessoas. E para que isso aconteça, você também precisa dar o like. Se não deu like ainda, aproveita esse finalzinho aí para dar o like, tá? E outra coisa, tem muita gente aí que não está assistindo o vídeo todo, tem que assistir o vídeo todo. Se não assiste de uma vez, assiste igual o Netflix, séries, por parte, tá? Divide um pouquinho aí na semana, assiste inteiro, porque às vezes o puxão de orelha tá no finalzinho do vídeo. E compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. O sininho também, não esqueça de ativar o sininho. Vá nas redes sociais nossas, Facebook, Instagram, TikTok, também estamos lá. Estamos tentando aí levar o espiritismo aí de uma forma de fácil entendimento. Na verdade, estamos aqui estudando junto com vocês. Vamos falar besteira? Um monte. Mas é errando que se aprende. Tá bom? Então é isso. Pessoal, fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã. Um abraço a todos vocês. Na semana de vocês não falte amor, alegria, fé e gratidão. A gente se encontra na semana que vem. Que Deus ilumine a todos vocês. Um forte abraço e um grande beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.